Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como devemos nos dirigir ao juiz numa petição inicial. Meu nome é Márcia Simone de Lima, eu sou professora de processo civil e de prática jurídica civil com muito amor. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema que eu anunciei, fique comigo até o final desse vídeo. Quando a gente começa a nossa prática jurídica, a gente encontra muita dificuldade na hora de redigir petições. E está tudo certo, porque você é aprendiz. Nós somos aprendiz e vai ter essa dificuldade mesmo. É a prática que vai fazer com que a gente desenvolva. Acontece que tem algumas regras que podem nos ajudar a melhor entender cada uma dessas peças jurídicas que a gente começa a aprender a redigir. A petição inicial é a mestra das peças. Eu já falei aqui o conceito dela. E assim, se eu fosse uma peça jurídica, eu queria ser a petição inicial. O professor Fred Didier diz com muita propriedade que ela é como se fosse um projeto da sentença, porque ela delimita o que o juiz vai conceder, ou melhor, o que o juiz vai analisar, negando ou concedendo. Enfim, é uma peça muito importante. Qual é a natureza jurídica da petição inicial? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer para saber como a gente vai se dirigir ao juiz. Tudo aquilo que a gente está redigindo, escrevendo, tem um destinatário. Se eu escrevo uma mensagem no meu WhatsApp para minha irmã, ela é minha destinatária e minha linguagem é uma. Quando eu estou escrevendo uma mensagem para, por exemplo, um cliente, o meu cliente é meu destinatário, os verbos, as palavras, as conjunções das frases que eu vou escrever ganha outra conotação. Então, o nosso destinatário, ele delimita também a forma como a gente vai escrever uma petição. Sendo a petição inicial uma peça jurídica que dá início ao processo e que tem a natureza de pedido, eu tenho que tomar cuidados na hora de redigir e enviar minha petição para a jurisdição, porque eu vou estar falando com o juiz que está representando essa jurisdição. Logo, se eu estou pedindo, eu tenho que escolher os verbos que vão me ajudar e os termos todos que vão me ajudar a pedir. A redação da petição inicial, ela tem partes dela que é argumentativa, as outras são mais descritivas. Por exemplo, quando a gente está na parte dos fatos, a gente está descrevendo, mas também está argumentando o que a gente quer convencer ao juiz que aquele fato que ocorreu gerou o pedido que agora eu formulo. Quando a gente escreve a parte dos direitos, a gente está convencendo ao juiz de que aquele fato que ocorreu e o direito que a gente pede para o nosso cliente, ele encontra lastro na legislação vigente. Nem sempre, porém, a gente consegue fazer tudo redondinho. Todo mundo erra, todo mundo um dia vai errar. Advogado é gente e também erra. Se você é estudante de direito, alegre-se com isso. Você está muito confortável como aprendiz para ir errando e acertando e aprendendo. O nosso legislador também sabia que a gente podia errar. E por isso, garantiu no artigo 321 do Código de Processo Civil a possibilidade da gente emendar um erro ou aditar. Em um vídeo posterior, nós falaremos sobre aditamento e emenda de petição inicial. Nesse, porém, eu quero chamar a sua atenção para a importância que o conceito do objeto que a gente está produzindo, no sentido da gente saber como a gente vai escrever para se dirigir ao nosso emissor, ou melhor, receptor. A gente emite, ele recebe. Então, sendo o juiz, representante da jurisdição, a autoridade que manda e que vai decidir o nosso processo, a gente precisa, então, pedir, porque estamos diante de uma peça que tem natureza jurídica de pedido. Não cabe aí um mando. Esse vídeo que eu faço para você agora foi motivado por uma decisão que não é recente, mas que merece ser revista, de um juiz de Feira de Santana. Na ocasião,
ele determinou a emenda de uma petição porque o advogado fez um pedido e usou o verbo dever no imperativo. Veja o que disse o juiz. As folhas 11, na petição inicial, diz o autor: deste modo, deve, o juiz deixou em negrito a palavra deve ser concedida a tutela pleiteada, pois estão presentes os elementos necessários para tanto. Fecha aspas. Vê-se, diz o juiz, pelos termos usados, que o peticionário escolheu o verbo no imperativo para se dirigir à jurisdição, o que acentua o caráter de mando, de autoridade, exprimindo ordem, por certo, incabíveis em uma petição cuja natureza é um ato de pedir, um requerimento. Em que pese a decisão do juiz de determinar a emenda ser ou não um excesso, não vem ao caso. O que ele está, um ponto que ele está corretíssimo é: a petição tem natureza de pedido e por isso nós precisamos agir como tal. Quando a gente se